Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast A Saúde das Mulheres em Portugal. Vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, a professora Ana Teresa Timóteo tem desempenhado um papel relevante na área cardiovascular e recorda frequentemente que nunca fez tanto sentido como agora tratar do coração. Neste episódio vamos falar sobre como as doenças cardiovasculares ainda são a principal causa de morte, especialmente nas mulheres, e o que devemos fazer para o evitar. Professora Ana Teresa Timóteo, muito bem-vinda. Obrigada por aceitar este convite para estar connosco neste episódio. E, de acordo com os números, em Portugal, 30% das causas de morte são devidas a doenças cardiovasculares. É um número elevado e ainda para mais quando dividimos este número e percebemos também que grande parte, a maior parte, são mulheres. 33% mulheres contra, digamos assim, 21% de homens que morrem com doenças cardiovasculares. O que é necessário? Como é que podemos sensibilizar e informar as pessoas sobre estes dados e sobre estas doenças que afetam as mulheres? Por um lado, é realmente importante transmitir essa informação, porque quando se fala em causas de morte, aquilo que assusta muito é as doenças oncológicas, os cancros. Mas quando se vão ver os dados, realmente não são os cancros que matam mais em Portugal, e não é só em Portugal, é nos países desenvolvidos, nem em toda a Europa, são as doenças cardio- e cerebrovasculares. São a principal causa de morte. E, efetivamente, nas mulheres, 1 em cada 3 mulheres morre ou por doença cardíaca ou por AVC. São as principais causas de morte nas mulheres em Portugal. Ao contrário dos homens, em que já se verifica uma tendência a alguma inversão e as doenças oncológicas já começam a ser predominantes comparativamente com estas doenças do aparelho cardio- e cerebrovascular. Mas nas mulheres, sem dúvida, a principal causa de morte são as doenças cardio- e cerebrovasculares. 1 em 3 mulheres morre por estas causas. É importante a literacia, o conhecimento não só desta realidade, mas também ter o conhecimento daquilo que pode ser feito para prevenir e tratar atempadamente estas situações, porque o que vemos do ponto de vista das mulheres, os vários estudos que têm sido publicados, mostram que, por um lado, do ponto de vista da mulher, não só há uma desvalorização muito grande dos fatores de risco, dos sintomas. Por exemplo, muitas delas sabem que são hipertensas, mas não acham que seja importante tratar a hipertensão. Ou os sintomas podem ter alguns sintomas sugestivos de doença coronária ou outro tipo de doença cardíaca e também não os valorizam adequadamente. Portanto, há uma desvalorização global que a mulher tem perante a atitude da mulher perante estes sinais ou estas situações. E, por outro lado, em presença de doença manifesta, a mulher também tem uma tendência clara para a desvalorização. Sabemos que em Portugal, e também, como eu lhe digo, nos outros países da Europa não é muito diferente, mas relativamente às mulheres, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio, as mulheres chegam muito mais tarde do que os homens aos hospitais e, portanto, o tratamento, que deve ser muito rápido e muito emergente, é sempre feito de uma forma mais tardia. Não só porque não chamam o 112 para ir atempadamente para serem transportados adequadamente às urgências, mas também, às vezes, quando chegam, os sintomas também não são muito típicos, às vezes, em vez da dor no peito, tem outro tipo de sintomas, como a falta de ar, por exemplo, ou até um desmaio significativo, e muitas vezes os próprios profissionais de saúde também ficam um bocado pouco alerta para esta eventual suspeita. Portanto, em Portugal e nos países da Europa, existe um atraso claro no tratamento do infarto agudo do miocárdio nas mulheres comparativamente com os homens. E este atraso depois tem resultados desfavoráveis. Há uma maior mortalidade das mulheres a nível hospitalar e pode também deixar mais sequelas. Quanto mais tarde se trata o infarto, tempo é miocárdio, é coração, e portanto quanto mais tarde se trata, mais sequelas a mulher terá. Portanto, uma literacia da importância da prevenção, da identificação dos fatores de risco, do tratamento dos fatores de risco, mas também dos sintomas que podem levar a mulher a estar alerta para as doenças do coração é fundamental. Fala-nos nesses fatores de risco e para quem nos está a ouvir, e porque é sempre bom relembrar, e temos este momento exatamente para relembrar e para informar quem nos está a ouvir, quais é que são estes sinais de alerta e que fatores de risco é que estão associados também a estas doenças cardiovasculares na mulher? Do ponto de vista de fatores de risco, as mulheres também são um bocado diferentes dos homens. Temos os clássicos, a hipertensão, a diabetes, o colesterol alto, o tabagismo, o facto de fumarem,
Todos esses são os fatores de risco clássicos, mas que sabemos que o impacto destes fatores de risco na mulher são 2 a 3 vezes superiores ao impacto em termos de risco cardiovascular nos homens. Portanto, uma mulher que fuma tem muito mais risco do que um homem. Uma mulher que é hipertensa tem muito mais risco que o homem. Portanto, em relação aos clássicos, já aí estão em desvantagem. Por outro lado, existem alguns fatores de risco que são mais frequentes nas mulheres e que também frequentemente são esquecidos, são menos clássicos e poucas vezes falam deles, como por exemplo a ansiedade, a depressão, o stress profissional, o stress familiar, que é muito mais frequente também nas mulheres, e o risco cardiovascular associado é obviamente mais significativo. E existem algumas doenças reumatológicas ou doenças inflamatórias que também ocorrem com muito mais frequência nas mulheres, também estão associados a mais doença cardíaca. Portanto, são fatores de risco mais de nicho, mais específicos, mais frequentes nas mulheres, que importa também ter atenção a eles e não se esquecer. E, por outro lado, há outros fatores de risco que estão associados à própria fisiologia da mulher. Algumas doenças do foro ginecológico, por exemplo, ou até algumas situações obstétricas que estão associadas a maior risco das mulheres. Por exemplo, durante o parto, algumas mulheres desenvolvem hipertensão e diabetes, que são frequentemente ou ocasionalmente escritas em algumas formas de algumas gravidezes, que depois do parto acabam por resolver, fica a situação controlada, mas estas mulheres não só têm maior risco de vir a desenvolver mais tarde hipertensão e diabetes novamente, como o facto de terem tido durante a gravidez também as coloca em maior risco. Portanto, estas mulheres devem ter uma vigilância muito apertada da tensão e muito apertada também do açúcar no sangue, para ver se não têm problemas. O síndrome do ovário poliquístico, provavelmente muita gente não sabe o que é, mas quem sabe que o tem. É uma doença ginecológica muito associada a aumento de peso, a alterações das gorduras no sangue, também está claramente associada a situações de risco cardiovascular aumentado. E depois temos, obviamente, a menopausa, que é uma fase de transição muito importante do ponto de vista hormonal, de todo o ambiente hormonal da mulher, e com a redução da produção dos estrogénios, que é uma hormona muito protetora, específica das mulheres, e que é muito protetora de uma série de patologias, de doenças, não só cardíacas, mas outras. A redução da produção destes estrogénios vai-se associar a um aumento muito significativo do risco cardiovascular, e daí que, sobretudo, as mulheres que têm menopausas em idades muito precoces estão em risco acrescido. E após a menopausa, a vigilância também dos restantes fatores de risco, da tensão, das gorduras no sangue, do açúcar no sangue, são fundamentais para serem vigiadas. Portanto, há doenças específicas das mulheres que estão efetivamente associadas a um maior risco cardiovascular, que não existem nos homens, neste caso não será de considerar. E daí que todas as mulheres que têm este tipo de fatores de risco cardiovascular, que estive agora aqui a enumerar e falar mesmo das doenças ginecológicas, é importante terem estilos de vida saudáveis, com uma alimentação equilibrada, rica em peixe, vegetais, fruta, e evitar as gorduras, evitar os alimentos processados, evitar as comidas muito açucaradas e os refrigerantes. Portanto, uma alimentação muito equilibrada e diversificada. Devem também praticar regularmente exercício físico. Não se fala não é necessário estar em ginásios todos os dias, é realmente fazer atividade física. Uma simples caminhada é suficiente. E curiosamente, uma vez numa outra reunião onde eu estive também a falar sobre esta temática, até as próprias atividades da mulher em casa, a limpeza da casa, tudo isso são atividades que contam como atividade física. Algumas até têm uma intensidade relativamente moderada. Portanto, tudo o que é atividade física conta, e é importante fazer essa atividade física, 30 minutos de atividade física, pelo menos moderada, diária, seja sob a forma de caminhada, ou uma caminhada rápida, seja sob a forma dessa tal atividade doméstica, pode ser importante para manter uma atividade. Portanto, estilos de vida saudáveis, com atividade física e alimentação. Vigiar o colesterol, vigiar o açúcar no sangue, vigiar regularmente a tensão e, obviamente, não fumar. Não fumar é um fator de risco muito importante na mulher, e o facto de não fumar protege-a bastante e reduz o risco cardiovascular de uma forma substancial.
Portanto, podemos concluir que não tem, no caso das doenças cardiovasculares e daquilo também que advém dessas doenças, não há uma idade própria para nos começarmos a preocupar, porque não, é desde não. A mulher mais jovem à mulher mais velha, digamos assim. Eu acho que pelo menos a partir da idade adulta, todas as mulheres, e os homens, obviamente, isto não é um conselho para as mulheres, é um conselho para toda a gente, devem fazer análises pelo menos uma vez por ano para ver como está o açúcar e como está os níveis de colesterol. Vigiar também, ocasionalmente, a tensão também não faz mal, e sobretudo se houver história familiar de hipertensão é muito importante, ou aquela tal gravidez complicada com hipertensão, vigiar de uma forma mais apertada. Portanto, não há idade, as análises devem ser feitas todos os anos, mesmo as pessoas saudáveis muitas vezes fazem análise e descobrem desagradavelmente que têm níveis elevados de colesterol, que têm níveis elevados de açúcar, e é importante tratá-los o mais depressa possível. Muitas vezes são sintomas que são camuflados, não é? Porque não dão sintomas, muitas vezes nem dão sintomas, a pessoa anda com aquilo durante muito tempo, e aquilo que é realmente eficaz e no qual se deve investir mais é na prevenção e não no tratamento. Portanto, é fundamental investir mais na prevenção das doenças cardiovasculares, é mais eficaz, gasta-se menos, até mesmo em nível de gastos no Serviço Nacional de Saúde. Se os gastos forem mais direcionados para a prevenção, poderíamos até ter muito mais em termos de ganhos de saúde para toda a população, e aí o papel passa também pela mulher para vigiar. Muitas das coisas pode ser autovigiada. Atenção, por exemplo, é uma coisa que pode ser autovigiada, não precisa de ir a um médico para o fazer. Falou também, temos estado a falar na prevenção, que é fundamental, mas também no tratamento. É diferente o tratamento das mulheres nesta área? Globalmente o tratamento não é diferente, o tratamento é igual, e para a maior parte das patologias estão tratadas da mesma maneira, e para a maior parte das doenças cardíacas os resultados são praticamente iguais aos dos homens. Agora, têm é que ser tratados de uma maneira atempada, porque, como eu disse, há muito atraso na chegada para tratar os infartos, por exemplo, e depois deixam sequelas, mas o tratamento é exatamente igual, mas se não forem tratadas rapidamente deixam sequelas os infartos. O mesmo para a insuficiência cardíaca, o mesmo que também algumas formas de insuficiência cardíaca também são mais frequentes nas mulheres, algumas doenças das válvulas também são mais frequentes nas mulheres. Portanto, o tratamento passa de uma maneira geral por ser igual, mas tem que ser tratado rapidamente e não atrasar. A mulher não deve desvalorizar as queixas. Quando as tem, deve procurar no seu médico para realmente fazer avaliação clínica e, se necessário, com exames complementares de diagnóstico, para ver se detecta alguma dessas patologias e tratá-la com a maior brevidade possível. Muito bem. Professora, tal como disse também aqui do início, quer a professora, pela própria pessoa que é, quer a própria Sociedade Portuguesa de Cardiologia, tem este tema em cima da mesa e levam com extrema importância. Antes de terminarmos aqui a nossa conversa, eu perguntava-lhe se quer deixar alguma mensagem para quem nos está a ouvir, um género em tom de conclusão. Que mensagem gostava de deixar para que as pessoas, e neste caso em específico a mulher, se trate, mas antes disso se previna e que consulte o seu médico? Primeiro, não desvalorizar os fatores de risco. Se efetivamente é hipertensa, é diabética, tem o colesterol alto, deve vigiar estes fatores de risco, deve consultar o seu médico e deve tratá-los de uma forma ativa, não desvalorizar as indicações do seu médico sobre o tratamento destes fatores de risco para não ter complicações. Não fume, faça estilos de vida saudáveis, com alimentação equilibrada, com exercício físico regular, para não ter obesidade, para não ter aumento de peso, que é um fator também muito relevante. Em caso de sintomas suspeitos de doença do coração, por exemplo, uma dor no peito sugestiva de um infarto, deve chamar o 112 para ser adequadamente transportada para um hospital onde poderá ser feito o seu tratamento de uma forma rápida. Se tiver queixas de cansaço, de fadiga, de falta de ar, inchaços das pernas, deve também consultar o seu médico, porque pode ter um quadro de insuficiência cardíaca. Portanto, se tiver fatores de risco, evite os fatores de risco, primeiro com os estilos de vida. Se os tiver, trate-os de forma adequada, consulte o seu médico para os tratar de forma adequada. Se tiver sintomas suspeitos de doença cardíaca, se for uma suspeita de infarto, 112, se não, fale com o seu médico, que é muito importante fazer a avaliação e tratar tudo de forma atempada.
Muito obrigada, professora, mais uma vez por ter estado connosco neste episódio. Eu agradeço também a quem esteve do lado de lá a ver e a ouvir-nos e espero contar convosco num próximo episódio do podcast A Saúde das Mulheres em Portugal. Até breve.